Bom, pessoal, voltando então, segundo vídeo. Esse segundo vídeo nós vamos fazer a revisão das aulas 3, 4 e 5. São três aulas, né? Nós vamos fazer revisão nesse vídeo. Bem rápido aqui. Questão número 3. Quais as etapas e procedimentos para instalar um teodolito? Então, o que nós estudamos na aula 3 e aula 4? Basicamente, aula 3 e 4 nós falamos sobre o teodolito. Conhecemos o equipamento, apresentei para vocês os procedimentos, né, para a instalação, as características do aparelho e já demos início aí, se eu não me engano, acho que na aula 4, aula prática com o teodolito. Então, para quem ainda tem dúvida sobre as funções, o processo de instalação, de montagem do teodolito, é importante que vocês voltem lá nessa aula. Eu disponibilizei os vídeos para vocês, né? Tá lá na plataforma também. Tem lá uma sequência de vídeos explicando passo a passo para a instalação do teodolito. Então, quem ainda tem dúvidas sobre isso, é importante que volte lá, tá? Eu coloquei aqui só para a gente relembrar, né? Coloquei imagens minhas aqui mesmo. Na primeira imagem do canto esquerdo aqui, ó. Então, eu mostro nessa imagem aqui, ó. Eu mostro para você como é que é feito aí com o tripé. Olha só, né? Abrir ele até aproximadamente a altura do peito aí, ou do queixo, né? Para ele ainda fechado, né? Se destrava, levanta ele. Depois abre esse tripé. Depois faz a marcação, né, do ponto topográfico aqui, ó. Que é importante, não pode esquecer da marcação desse ponto topográfico. Centralizar, né, centralizar o tripé nesse ponto topográfico, deixar ele mais centralizado possível, deixar ele mais nivelado possível em cima desse ponto. Depois que você coloca aí o aparelho e dá início ao processo de nivelamento do aparelho, do tripé, né, e do aparelho aí. Aí eu coloquei a imagem aqui, né, para você voltar lá depois e olhar aí, ó, o passo a passo, onde eu explico como que é montado e instalado o teodolito, deixando ele pronto aí para ser utilizado. Nessa prova, o que eu vou cobrar a respeito dessa informação aí que foi passada para vocês? É o básico, né, de instalação. Aqui eu coloquei, só para lembrar, ó, marcação do ponto topográfico, montagem do tripé, né, nivelamento desse tripé, do 2 aqui, nivelamento do teodolito, e depois zerar o ângulo dele para começar a trabalhar. Então, basicamente, as aulas 3 e 4, nós vimos a teoria sobre esse assunto e também iniciamos a prática lá na quadra aí com o teodolito. Ok, pessoal? Então, próximo slide aí. Na aula 5, o que nós vimos na aula 5? Falamos sobre planimetria. Então, o que é planimetria e como pode ser aplicada? A planimetria nada mais é do que a representação, né, do plano topográfico. Aqui eu usei a mesma imagem, né, que eu usei lá atrás, no outro slide, ó. A representação de uma área de terra, de uma porção de terra do globo terrestre de forma plana. Neste caso, eu não vou considerar diferença de altura, diferença de nível. Por exemplo, ó, ontem mesmo, isso é um exemplo, né, real, ontem mesmo eu estava fazendo um levantamento topográfico na região de Mesquita. E lá, nessa área, é uma área muito inclinada, muito íngreme mesmo. Teve pontos, por exemplo, que para poder descer com o equipamento, tive que descer praticamente sentado, né, arrastando mesmo a bunda no chão, porque senão poderia cair com o equipamento e tudo. De tão íngreme que é lá o local em que eu estava. Então, por exemplo, olha, aqui eu tenho a parte baixa e eu tive que ir no ponto mais alto do terreno e depois descer este ponto mais alto. Então, quando eu for entregar este projeto, por exemplo, no projeto não vai constar ali a altura, a altitude desse terreno. Só para vocês terem uma noção, aqui em Ipatinga,
a cota do município de Patinga em alguns lugares aqui. O que é a cota? É o desnível em relação, é a altitude em relação ao nível do mar, né? Então aqui é em torno de 220, 240, varia um pouco, né? Dependendo do lugar que você vai coletar aí a altitude. Então, vamos colocar 240, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Lá nesse local que eu estava, o ponto mais baixo aqui, ó, a cota era de 300 e, se eu não me engano, acho que 310 de altitude. E o ponto mais alto aqui, ó, deu acho que 710 aproximadamente. Mais ou menos isso, 710 e 720, se eu não me engano. Então, veja bem, 720 para 310, quase 400 metros, praticamente aí 400 metros de altura, né? 400 metros de altura. Do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque, neste caso, eu preciso saber qual que é a área daquele terreno. Para mim saber a área dele, só para, né, para ficar o fácil entendimento seus aqui, ó, neste exemplo que eu estou citando, só trocar a cor aqui da canetinha aqui. Olha só, para vocês entenderem. Veja bem. Lá no terreno é como se eu pegasse aqui, ó, levantasse uma coluna. Ué, não pegou, não pegou a canetinha. Pera aí, pessoal, só um minutinho que tá falhando aqui. Não sei por qual motivo. Ah, entendi. Eu marquei a borracha para apagar, né? Mas tá bom, isso faz parte, né? Então aqui, ó, é como se eu pegasse nesse terreno, levantasse uma coluna aqui, outra coluna aqui, no caso 4 colunas, né? Nos cantos do terreno, e eu vou pegar isso aqui, ó. Eu preciso fornecer para o proprietário apenas isso aqui, o plano dessa área, ó. Eu preciso indicar para ele no projeto quanto de área tem esse terreno. No caso lá, se eu não me engano, acho que vai dar em torno de 130 mil metros quadrados, alguma coisa assim. Então, veja bem, olha aqui, ó, praticamente do ponto mais baixo ao ponto mais alto, eu tenho aqui 400 metros de altura. Então, eu não vou informar isso para ele, eu não preciso informar isso para ele. Porque a topografia, no caso para saber a área, trabalha com o plano, planimetria. Ok? Então, isso é planimetria. Eu vou considerar aquele terreno como um plano, porque eu preciso saber só a área dele. Ok, pessoal? Então, seguindo aí, próximo slide. Na planimetria, nós trabalhamos um método principalmente angular, né? Então, nós estudamos em sala, e vimos que quando nós instalamos o aparelho, né, nessa representação aqui, ó, no ponto B, o aparelho foi instalado aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, é o aparelho, estação teodolito. Aí o teodolito ele foi instalado no ponto B. Aí nós fazemos a indicação da ré. Para que é a ré aqui? Para que ela serve? Para zerar, né, os ângulos, ó. Para zerar os ângulos aqui. Aí eu tendo o ângulo 0 grau, 0 minuto e 0 segundos, o aparelho está pronto para iniciar o levantamento. Então eu tenho uma referência aqui, ó, essa ré, referência ponto 0. Aí vou girar o aparelho, é onde está mostrando aqui, ó, girou o aparelho para cá e fez a primeira leitura de Vant. Vamos supor que ao girar, né, esse aparelho aqui, nós tivemos, por exemplo, ó, se essa linha aqui, ó, se ela tivesse seguido a reta aqui, nós teríamos aqui 180 graus. Aí, vamos supor que nós temos aqui mais ou menos aí mais 45 graus. Então, mais 45. Então, vamos colocar aqui aproximadamente 120 graus. Aí, vamos chutar um valor aqui, né? 125 graus, 10 minutos e 15 segundos, por exemplo. Então, saímos do ponto 0, a nossa referência, e fomos para o ponto C aí, que é de 125 graus.
10 minutos e 15 segundos. Então aqui a gente está trabalhando basicamente com ângulo que? Horizontal. Por isso então, só com plano, né? Planimetria. Bom, seguindo, mais um exemplo aí, né? Da medição de uma área. Só com o objetivo aí de identificar os ângulos dos determinados pontos. Então, o aparelho, né, ele pode ser instalado aí em qualquer um desses pontos. Isso vai depender, né, da metodologia do operador, de quem está fazendo. Mas aqui, ó, começando aqui do ponto, só localizar, ponto 1, aqui em cima, ó, aqui. Deixa eu só trocar a cor aqui. Então aqui, ó, do ponto 1, a pessoa fez a visada, né, aqui em meio à vegetação deste ponto, fez a visada deste outro ponto, na linha azul. Aí nós temos aqui o ponto 2, né? Então, com certeza, né, fez a visada de ré aqui embaixo, no ponto 6. Zerou aqui no ponto 6. Já pegou esses dois pontos aqui em meio à vegetação. Aí depois fez a visada aqui no ponto 2. E fez a visada do ponto 3 também. Marcou os dois pontos aí. Então, assim foi fazendo, né? Aí quando chegou aqui no ponto 4, pegou este ponto aqui, depois veio para cá, pegou mais esses dois pontos e assim foi fazendo. Então trabalhou-se aqui, ó, a planimetria, com o objetivo de descobrir a área desse local e a marcação dos pontos. Então é isso. Bom, aula 6 eu vou deixar para o próximo vídeo então, ok, pessoal? Então é isso aí.